Fala galera, hoje eu vou estar falando aqui para vocês, tentar falar um pouquinho sobre um assunto aí que eu nunca vi ninguém comentar, mas eu tenho certeza que muitos já se perguntaram, que é sobre, galera, essa peça que fica ali dentro dos drives, principalmente os de 2 polegadas, que ficam mais aparentes, esses drives maiores. Essa aqui é a D405 da Selênio. E tá vendo aquela peça lá com os furinhos? Nos drives de diafragma de titânio também a gente consegue perceber. Não sei se essa aqui é a ETD 7200 da Aeros. Ali acho que dá para vocês perceberem. O formato é um pouquinho diferente da 405. Essa aqui é a Selênio 3305. O drivezinho tá bem judiado, não repara não, viu galera? Tá bem antigo. Tá vendo a pecinha? Então, pessoal, eu vou tentar falar mais sobre essa peça para vocês, para quem já se perguntou, para quem ainda não conhece, qual que é a função dessa peça aí nos drives, tá? Mubs got beats. Dando seguimento ao vídeo aqui, eu separei algumas imagens para tentar explicar a função daquela peça. Essa peça tem nome, é um plug de fase, tá pessoal? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem fácil e simples de vocês entenderem a função dessa peça. Vou abrir essa imagem aqui para chamar a atenção de algumas pessoas aí que gostam de cortar aquela telinha de proteção que fica aqui na frente, qualquer sujeira, galera, que cai aqui, partícula, sujeira, isso aí vai lá pro diafragma do drive, E indo pro diafragma do drive ali, ele pode escorregar e entrar para dentro do gap também, Então eu não recomendo as pessoas estarem cortando essa telinha não, tá? Coloca na próxima imagem que a gente vê um diagramazinho explicando a posição aqui do plug de fase, A gente pode ver o desenho de um drive. Aqui é o ímã dele, o conjunto magnético, a bobina, voice coil, bobina móvel, o diafragma, que pode ser fenólico ou de titânio ou algum outro material. E aqui é a garganta e a corneta, E aqui em laranja a gente pode ver o plug de fase, o desenho dele, que basicamente todos são assim, mas varia de drive para drive, de modelo de drive para drive, mas basicamente eles têm esse formato aí. Eu vou pular para a próxima imagem aqui para poder estar explicando melhor. Aqui a gente pode ver uma caixa cornetada, aqui a gente pode ver a boca da corneta, aqui o alto-falante, e o seguinte, pessoal, a gente pode ver que nesse ponto A, quando o cone vibra, as frequências geradas aqui no ponto A, elas vão para a boca, para a garganta aqui da corneta. E as frequências que são geradas aqui bem na pontinha do cone, pessoal, vocês têm que concordar comigo que ela percorre uma distância maior até chegar na boca, até chegar na garganta aqui da corneta. Então o que acontece? Digamos que essas frequências geradas vão estar fora de fase com as frequências geradas aqui, elas vão chegar em tempos diferentes, Então o que acontece, pessoal? O plug de fase, a função dele é tentar diminuir essas distâncias, tá?
tentar tornar iguais essas distâncias. Porque quando a gente tem essas distâncias grandes aqui, igual tá na foto, pessoal, o que acontece? Isso aí prejudica o drive a subir, prejudica ele nas altas frequências, né? À medida que a frequência for elevando, os comprimentos de onda são menores e a gente vai começar a ter problemas, né, na resposta ali de alta frequência dos drives. Eu vou colocar uma outra imagem aqui para tentar exemplificar. Aqui é um modelo de plug, tá, galera? A gente vê que tem essa peça aqui no meio, parecendo com um triângulo, em formato de triângulo. E a gente pode reparar aqui que essas distâncias, elas, com esse tipo de plug, a gente já conseguiu uma melhora significativa. A gente vê aqui, ó, que do ponto B até o inicinho do plug, a gente tem uma distância, do ponto C praticamente a mesma distância, né? Então o que acontece? A gente conseguiu, é como se a gente dividisse o cone do alto-falante, né? Aqui tem uma conta básica que a gente pode fazer, vou abrir a calculadora aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos chutar uma frequência aqui. A gente vai jogar aqui a velocidade do som, que é 344 metros por segundo, e dividir pela frequência, né? Vamos chutar uma frequência aqui de 6.000 Hz. 6.000. Então a gente tem esse resultado aqui, galera. O comprimento de onda de uma frequência de 6.000 Hz é por volta de 5,7 centímetros, tá? Para a gente ter um perfeito acoplamento ali dessas frequências, as distâncias desses pontos aqui tem que ser menor, tem que ser metade desse valor. Então se a gente dividir por 2, a gente vai ter aproximadamente 2,8, 2,9 centímetros. É as distâncias que a gente teria que ter aqui entre esses pontos, né? Para que eles consigam subir até essa frequência de 6.000 sem gerar cancelamentos, né, pessoal? Basicamente, tá? Eu não sou nenhum projetista de plug, nem nada disso, mas fica como exemplo aí para vocês. Eu vou colocar outra imagem. Essa outra imagem aqui, pessoal, é um outro exemplo de plug, que ele é mais dividido ainda que aquele outro. Então conseguimos encurtar mais ainda as distâncias, né? Como se a gente dividisse o cone ainda mais, né? Mais vezes aqui para tentar fazer com que esse transdutor aqui ele suba mais, ele alcance frequências maiores. Também tem outros fatores, né, pessoal? Vai depender do material do cone, se tratando de alto-falante, o material do cone, né? Os parâmetros, enfim. Os parâmetros de uma maneira em geral, e os drives vai depender também do diafragma, né? Se é fenólico, se é titânio, isso aí também conta muito. Mas o plug é só mais um acessório para a gente poder tirar um desempenho melhor do drive, né? Para ver se, não só do drive, mas de alto-falantes também, para que eles consigam subir mais, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso, pessoal? A gente pode ver lá que quando eu abrir a 405, a gente vê a parte de trás do plug, que é cheio de buraquinhos, né? Que são esses canais aqui, né? Então o que acontece, pessoal? É como se fosse ele quebrasse o cone em vários outros pedacinhos, né? Para poder reduzir aquelas distâncias que eu expliquei para vocês anteriormente. Fazendo com que o drive consiga subir mais, né? Evitando os cancelamentos aí pelo fato do tamanho do diafragma e a frequência alta que ele vai reproduzir, né? Então, digamos que quanto menor for esse diafragma, por exemplo, vamos dar um exemplo que se esse diafragma é um de 4 polegadas, um de 2 polegadas, se esse diafragma tivesse metade do tamanho do de 4 polegadas, fatalmente ele vai ter uma tendência a subir mais do que um diafragma maior. Então, é usado o quê? O artifício do plug para poder fazer com que esse diafragma grande, ele meio que quebre em vários outros diafragmas pequenos, né? E fazendo com que o drive suba mais. É basicamente isso, viu, pessoal?